com mais um vídeo e como vocês puderam ver aí no título do vídeo de hoje, esse vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu vou contar pra vocês como é que tá sendo a minha experiência de aprender ucraniano, porque pra quem não sabe eu moro aqui na Ucrânia, e eu vou contar pra vocês como é que tá sendo essa minha experiência aprendendo a língua e eu vou mostrar pra vocês o primeiro livro que eu li em ucraniano, que é esse aqui. Se chama Lizova Pisnia e é da Lesia Ukrainka. Ela eu vou tentar deixar uma foto dela aqui. Essa autora, a Lesia Ukrainka, ela é uma mulher incrível, ela foi, né? Uma mulher muito, muito incrível. Ela viveu durante o século XIX aqui na Ucrânia, enquanto a Ucrânia ainda era parte do Império Russo. Só que ela, desde aquela época, a família, todo mundo aprendia ucraniano dentro de casa e ela produzia as obras dela em ucraniano, não em russo. Só que naquele período, assim como depois durante a União Soviética, literatura e qualquer tipo de arte, qualquer tipo de expressão que fosse feita em ucraniano e não em russo, ela era proibida pelo governo e você poderia enfrentar sanções, você poderia ser preso, morto, sumir, essas coisas. Mas ainda assim, ela continuou e ela produziu toda a sua obra em ucraniano e ela viveu aqui em Kiev, viveu em outras cidades. E aí, por exemplo, como Kiev, naquela época, era a capital da Ucrânia no período do Império Russo, as obras dela foram primeiramente publicadas numa outra região do país, que naquela outra região do país era o Império Austro-Húngaro, na cidade de Lviv. Então as obras dela primeiramente eram publicadas lá, porque lá eles falavam ucraniano, e elas eram contrabandeadas, as obras eram contrabandeadas aqui para a capital, para o pessoal ter acesso, mas era assim, completamente escuso, né, mercado clandestino para conseguir as obras dela, porque eram obras em ucraniano. Além disso, existem os rumores de que ela foi uma das primeiras autoras, uma das primeiras mulheres famosas a se autodeclarar lésbica, mas aqui na Ucrânia, mas isso não é confirmado, porque aqui, infelizmente, a homossexualidade ainda é um tabu. Então tem gente que diga que sim, que a Lesia era lésbica, tem gente que diz que não. Se você entra no Wikipedia, na página sobre ela, você tem os casamentos dela, que ela se casou, os relacionamentos que ela teve e tal. Se não é citado essa questão sobre a sexualidade dela, mas entre os acadêmicos daqui, entre as pessoas daqui, existe essa discussão sobre a sexualidade da Lesia. Não que isso seja importante, mas num país em que tratar, conversar e falar sobre homossexualidade ainda é uma coisa meio complicada, é um assunto pertinente pra cá. E a Lesia também, além disso tudo, ela também é considerada uma das primeiras feministas ucranianas. Então, ela defendia o movimento, ela teve que publicar, né, as obras dela por meio de pseudônimo, para que não descobrissem porque ela estava escrevendo em ucraniano e tudo mais, mas ela teve uma atuação muito forte aí no século XIX, começo do século XX, no movimento feminista ucraniano. Então é uma mulher incrível, você encontra estátuas dela, o túmulo dela aqui em Kiev, é visitado até hoje, as pessoas vão e deixam flores e tudo mais. E essa obra aqui que eu li, que é a Lizova Pisnia, ela vai ser adaptada para filme. Por isso que tá com essa capa aqui, que na verdade é uma jacket, porque vai virar filme de animação no ano que vem. Eu não sei como eles vão fazer pra fazer virar um filme, assim, um filme infantil, né? E aí você tem essa capa aqui. E aí esse símbolo, ele é o símbolo dos 4 elementos. E ele é um símbolo que está relacionado à religião eslava. Antes da Ucrânia virar, né, um país ortodoxo, um país cristão ortodoxo, você tinha a religião local, a religião eslava, que é a religião pagã agora considerada, mas era uma religião que tinha como os seres da natureza como deuses. E aí esse é um dos símbolos. Aí aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Você tem uns outros símbolos também dessa religião representados.
E aí você tem aqui os símbolos representados. E aí cada um é algum significado. Você tem o símbolo do sapo, tem o símbolo da fertilidade, você tem vários símbolos aqui representando, são os protetores femininos que estão aqui colocados. E aí do lado, esse aqui é do desenho, são animais que vão ser usados no filme que vai ser lançado no ano que vem. Então, como que acontece? Eu cheguei aqui na Ucrânia tem 8 meses, né? Eu tô gravando esse vídeo em agosto, eu cheguei em dezembro do ano que vem. E eu sempre soube que eu queria aprender ucraniano. Porque, né, vamos lá, pra quem não sabe contextualizar a sua história. Então, a gente tem, né, o período do Império Russo, a Ucrânia dominada, parte do país dominada por eles, parte dominada pelo Império Austro-Húngaro. Você tem um país falando, uma parte falando russo, outra parte falando ucraniano. Você tem a proibição em grande parte do território da língua ucraniana, você tem que falar russo, tá, não sei o quê. O Império caiu, chegou o comunismo, União Soviética, continua valendo a proibição de utilização do idioma do país, você continua sendo obrigado a falar russo e tudo mais. Aí a União Soviética consegue chegar nessa outra região do país bem depois, Kiev caiu no poder da União Soviética. Primeiro do que essa outra região que era o Império Austro-Húngaro, mas acabou, né, virando parte também da União Soviética, mas lá até hoje é considerado onde tem o ucraniano mais puro, a língua mais bem falada, com literatura muito mais bem desenvolvida, que nas ruas todo mundo fala ucraniano e tudo mais, é lá. Aqui em Kiev, que eu moro em Kiev, não Kiev, tá, gente? Que tem muita gente que fala Kiev, e aí isso também é uma outra questão. Porque quando você fala Kiev em vez de Kiev, Kiev, na verdade, é a tradução da cidade para o russo. E Kiev é a tradução da cidade para o ucraniano. E aí, como eu falo ucraniano, eu falo Kiev, não falo Kiev. E é o nome da cidade mesmo. Então, aqui em Kiev, quando você sai nas ruas, quando você vai no mercado, quando você vai falar com as pessoas, é muito dividido. Então, você tem gente que vai falar com você em russo e gente que vai falar com você em ucraniano. Tem gente que você começa falando em ucraniano, aí ela responde em russo, aí você continua falando em ucraniano, aí ela finalmente responde em ucraniano. E tem gente que começa falando com você em russo, você fala em ucraniano, a pessoa responde em russo. Eu já tive vários casos que eu falo assim, gente, eu não entendo russo. Fala comigo em ucraniano e a pessoa não adianta, continua falando em russo, eu fico tipo... E aí, né, acabou a União Soviética, a Ucrânia pegou a independência em 1991, até que, tipo, agora em agosto, dia 24, acho que 24 ou 26, não tenho certeza, você tem a independência do país, da União Soviética, mas o russo continua sendo falado, mas você tem ali, né, um revival do ucraniano e tal, e volta-se a falar a língua do país. E aí, ok, depois disso... você teve assim, então ficou meio estabilizado, todo mundo falava mais ou menos, eles têm até uma língua que eles chamam de surgic, que é a mistura, né, na verdade, do russo com o ucraniano, então você tem esse surgic também, então você tem gente que fala russo, você tem gente que fala ucraniano, você tem gente que fala surgic. E aí, então, por exemplo, meu noivo, ele fala ucraniano, ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar linkado aqui, vou deixar linkado que ele ensina ucraniano, mas ele também no dia a dia com as pessoas, ele também fala surgic. E aí quando a gente chegou aqui, então, aí tudo bem, então você tem essa mistura. Aí quando deu 2014, não sei se vocês sabem, a Rússia invadiu parte do território da Ucrânia. Invadiu a Crimeia, Donetsk e um outro que eu sempre esqueço o nome. Invadiu uma parte do país, porque as pessoas lá, teve um falso referendo. Eu vou deixar uns links explicando, dando essa contextualizada histórica melhor aqui embaixo, tá? No vídeo. O que importa é que, oficialmente, agora em 2019, desde 2014, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Já morreram mais de 10 mil pessoas, inclusive pessoas que o meu noivo conhecia. E desde 2014 você tem essa guerra acontecendo com a Rússia. E eu pensei assim, né, gente, então, eu não vou pro país dos outros pra aprender a língua de um país que tá em guerra com ele, mesmo que as pessoas daqui falem russo. E as pessoas daqui, elas não enxergam como um problema falar russo, elas não enxergam como algo de, tipo... Elas se acostumaram, tem muita gente que fala pra mim, eu me acostumei a falar russo, em casa eu falo russo, mas todo mundo em casa fala russo, mas assim, quando você vai pra universidade, por exemplo, na universidade as aulas são todas em ucraniano, você vai pra escola, é tudo em ucraniano, mas você chega em casa, você fala russo, você vai no mercado, você fala russo, e tudo mais. Então as pessoas aqui, elas enxergam mais como me acostumei a falar russo, e eu fiquei assim, eu sou de fora, eu sou estrangeira, chegando agora no rolê.
não vou falar russo. Não vou por questão política, por posição política mesmo. E comecei a aprender ucraniano. Eu vou para a universidade, eu tô de férias agora. Acaba as férias em setembro. Mas eu tô indo para a universidade, que eles têm aqui cursos de idioma para estrangeiros. E aí eu vou para a universidade todos os dias, tem aula. Das 10 até 1 da tarde, aí tem dias que tem aula até mais tarde, para aprender ucraniano. Só que assim, não é uma língua fácil de pegar. Vou mostrar para vocês um pouco. Só um minutinho que ele abrir na parte em inglês. Aqui. Esse é o alfabeto. E são assim que as coisas são. Por exemplo, aqui. Esse aqui tá escrito Mavka. O B é lido como V. E aí você tem várias outras coisas, tipo esse N ao contrário é um E. E você tem várias peculiaridades, tem uns sons que até hoje eu não consigo falar de algumas letras. Então não é uma língua muito fácil, não é uma coisa que você vai chegar aqui e em um mês você já vai estar conseguindo arranhar, não é bem assim. Eu agora já tô com, foram 4 meses, eu tô aqui há 7, tô aqui há 8 meses. Foram 3 meses e meio, 4 meses de faculdade e eu arranho ainda. Por exemplo, eu peguei esse livro aqui pra ler. Por quê? Porque eu ganhei ele de aniversário de uma colega do meu trabalho. E assim, ele é dividido. Então você tem essa primeira parte em ucraniano. E aqui no fundo, você tem a parte em inglês. Então você consegue ler uma página em ucraniano, uma página em inglês. E aí vai indo desse jeito. Então por isso que eu peguei pra ler. E eu peguei pra ler também pra poder me forçar a me acostumar com as letras, né? Porque mesmo que eu não esteja entendendo, por exemplo, eu leio uma página inteira, algumas páginas eu consegui entender 30%, algumas páginas eu consegui entender 10%, algumas páginas eu consegui entender 2 palavras. E tá tudo bem. Mas foi mais também para eu conseguir me acostumar com a língua, me acostumar com o jeito de leitura. E ela, a Lécia, mais do que... Esse aqui, essa história, Lisovapisnia, desculpa que eu ainda não tinha falado, mas Lisovapisnia significa Canção da Floresta. E é uma peça de teatro, na verdade. Mas a Lécia, ela é mais conhecida por suas poesias. E no começo da história é tudo muito rimadinho. Então foi bom ver também essa estrutura de rima e eu consegui, pelo menos, raciocinar na minha cabeça que, carai, tá rimando. Então, tipo, mesmo eu não entendendo palavra por palavra, eu consegui entender o sentido da rima. Eu consegui entender, por exemplo, quando o personagem tava bravo, quando o personagem tava triste, quando o personagem tava chorando, quando tava bronca e tal, e esses conflitos todos. Então eu gostei muito por esse lado também, pra poder ir me acostumando com a língua, pra poder ir me acostumando com a leitura em ucraniano, que é uma coisa que eu ainda não faço muito. Eu mostrei pra vocês nos vídeos na tag dos 50% qual era o meu livro mais bonito, que foi um livro que ele também tá em ucraniano, que conta a história da yoga. Vou deixar linkado o vídeo aqui em cima. E assim, uma coisa é ler dentro de casa, porque dentro de casa eu tava lendo e tal, eu leio ainda, né? O Roma vai me explicando, eu vou escrevendo cada palavrinha e tudo mais. Isso aqui eu li no metrô. E aí também foi muito legal essa reação da galera, porque aí todo mundo vê, né? Tipo, ela vai a gringa pegar um livro. Aí eu pego, abro o livro assim, aí fala todo mundo. E aí tinha gente que vinha ver se eu, tipo, tava lendo mesmo em ucraniano. Aí eu, tipo, tô assim. Então foi bem legal também, tipo, de ver essa reação da galera do tipo, como assim, sabe? Isso foi divertido. Mas eu gostei, foi no geral, assim, tinha dias que eu tinha dor de cabeça de ler. Eu demorei muito pra ler esse livro por causa disso, porque você tem que, né, ler numa língua, muda pra outra, ler numa língua, muda pra outra. E aí tinha hora que minha cabeça chegava a doer, sabe? Assim, quando você fala, meu, eu tô me esforçando pra caralho, não tô entendendo porra nenhuma, mas tipo, minha cabeça tá doendo. Então, realmente, minha cabeça deu uma doída. Mas eu persisti e do meio pro final ficou muito bom, então eu não conseguia, tipo, parar de verdade, tanto a versão em ucraniano quanto a versão em inglês. Então foi muito interessante essa leitura. E foi bom também para eu entender, por exemplo, eu vou explicar agora o que é essa história, né? Então, a história da Lisovapisnia é a história da Mavka, que é uma ninfa da floresta que se apaixona por um humano. Assim,
plot principal é esse. E aí você tem outros seres da floresta, porque esse relacionamento, esse romance, ele acontece numa parte afastada da floresta. Esse humano vai com o tio dele e o tio dele conhece e se relaciona com esses seres da floresta de uma maneira bem respeitosa. E aí eles vão pra lá, pra esse meio dessa floresta, e decidem construir uma casa lá no meio da floresta. E a Mávica ouve o Luke. Eu sou ruim de nome de personagem, gente, já vocês sabem disso. É o Luke. E aí ela ouve ele tocando flauta e ela se apaixona por ele, assim, perdidamente. E aí eu achei muito louco também isso, porque eu falava assim, tá, todo mundo falou que ela era uma feminista, não sei o que, babá. E aí essa história nada mais é, na verdade, do que a história de um relacionamento abusivo também. Porque a Mávica, ela é uma ninfa, ela é linda, ela se transforma. A árvore principal que ela se transforma é aquela chorona, sabe? E aí é muito engraçado, porque agora eu vejo essa árvore por aqui, eu só falo, tipo, ai, Mávica, tipo, porque não dá. E aí você tem essa mulher, essa ninfa poderosa, tipo, pode pegar os seres da floresta que ela quiser, pode fazer o que ela quiser, é livre, é imortal, é um ser encantado, e ela abre mão de tudo pra poder ficar com esse cara, pra poder virar humana. E não virar humana, mas tipo, pra ela poder se relacionar com um humano. E aí ela vai abrindo mão dos poderes, vai abrindo mão da beleza. Ela tem uma sogra, a mãe do Luke, que reclama dela desde o primeiro momento. Fala que ela... Fala um monte de coisa. Fala tudo que eu ouvi da minha sogra. Dá pra entender bem a cultura de relacionamento de sogra e nora aqui nesse livro. Eu falei assim, gente, se era assim no século XIX, quem sou eu pra estar sofrendo em 2019? Não é mesmo? Não tem que ficar sofrendo nada. O povo era assim. Então você tem essa sogra que suga a energia dela e fala que precisa de uma nora que faça as coisas, que seja realmente, tipo, né? Porque ela nunca tinha feito nada. Ela não sabe ordenhar a vaca, ela não sabe cortar a grama, ela não sabe cortar lenha, né? Ela não sabe cortar lenha. Ela pede desculpa pra árvore antes de cortar, porque ela também é um ser da floresta. Então, você tem todas essas questões mas ela vai se tornando, né, um pouco mais humana. E quando você vê essa sogra, encontra uma outra mulher pro filho, e o filho simplesmente fala assim, ai, cansei de você, fala, né, pra Mávica, que é a ninfa da floresta, cansei de você, vou ficar com essa mulher aqui e tal, não sei o quê. E aí ela sofre, e aí acaba a força vital dela, como ninfa e tal. E os outros seres da floresta falam assim, lembra quem você é, lembra de onde você veio, pelo amor de Deus, para de maluquice, viado. E ela, não, porque meu amor, não sei o quê. E aí acaba que ela meio que morre, ela vai para um outro lugar e tal, não sei o quê, e ela acaba virando um espírito da floresta, mas um espírito mais, como eu posso dizer? Ela acaba se tornando um espírito sombrio, mas não sombrio de, malvado. Ela acaba virando um obsessor, assim, quem é do rolê entende. E aí ela vai pra porta dessa casa, porque a casa tá lá e tal, não sei o quê. E aí o tio dela, que é também um dos seres da floresta, conversa com ela, fala assim, lembra quem você é, lembra que te trouxe pra cá. E ela fala assim, não, o seu crime, tipo, fez com que eu voltasse, porque o tio de vingança transformou o humano que ela se relacionava em lobisomem, que eu achei também bem legal, tem várias e aí ela pega, tipo, ele vira lobisomem, ela pega e consegue fazer com que ele volte a ser um humano normal, sem que ele precise virar lobisomem e tal. Então você tem muito essa relação de dependência, você tem muito essa relação abusiva, você tem muitas pessoas falando pra ela, sai dessa, por favor, sai dessa. E ela não consegue. E aí eu gostei da história porque, tipo, dá pra trazer pros dias atuais. Eu acho que todo clássico, o bom de todo clássico é esse. Você consegue trazer um paralelo pros dias atuais. E eu amei o final. Porque no final ela se transforma numa árvore chorona que fica na frente, né, da casa deles. E aí tinha um outro ser da floresta que sempre foi apaixonado por ela.
que era o Spark, tipo chama, assim, sabe? E aí o cara volta da floresta depois que ela transformou ele de volta em não mais lobisomem. E aí ele tem um excesso de raiva e tal, não sei o que, e aí ele tenta cortar essa chorona da porta de casa. E aí ele não consegue, porque, né, ele tem essa lembrança desse relacionamento que ele teve com ela, porque é ela que se transformou na árvore. E aí no final, essa mulher que ficou, né, no lugar dela, essa mulher que a sogra encontrou pra ficar no lugar dela, ela pega o machado e fala, tudo bem, deixa que eu corto. E ela sabia, porque foi ela que, conversando e tal, sendo bem grosseira com a Mávica, fez com que ela acabasse se virando a árvore. Eu sei que parece tudo meio doido, mas, gente, livros de fantasia, conto de fadas. E aí, essa mulher vai com o machado pra cortar essa árvore chorona. E esse Spark, ele aparece e fala assim, eu vou te salvar, minha amada. E ele cobre ela, cobre essa árvore, abraça, né, essa árvore. E a árvore começa a pegar fogo. E aí ela pega fogo e queima a casa, né, do cara. E aí as chamas que saem dela e tal, não sei o que, se tornam como se fosse um bordado de uma Vyshyvanka, que é a roupa típica daqui. Vou tentar colocar uma foto também. E aí se torna um bordado de Vyshyvanka, essas chamas, a casa pega fogo, todo mundo sai correndo. O cara, o Luke, ele fica lá. E aí também, essa história também é passada em 1 ano, mais ou menos. Acho que 1 ano. Ou menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Começa na primavera e vai até o inverno, menos de 1 ano. E aí você tem os 6 de cada estação do ano também. E aí quando isso acontece, já é inverno. E aí ele fica lá parado, olhando pra tudo aquilo acontecendo. Ele não entende direito, mas ele fica lá. E aí ela volta, tipo, linda e com as roupas de ninfa que ela usava antes e tal. Pede pra ele tocar a flauta de novo, porque eles se apaixonaram, eles se conheceram, foi através da flauta. Pede pra ele tocar a flauta, eles dançam e ela some depois e ele fica sozinho. Porque aí, tipo, ele toca a flauta, eles dançam, aí tudo em volta vira primavera de novo. E aí eles dançam e aí ela vai embora, tipo, morre. E ele fica sozinho na neve. E aí, tipo, termina desse jeito, termina com ele sentado. E aí a cena de, tipo, a neve cai sobre ele. E aí eu fiquei, tipo... Caralho. Eu sei que eu tô explicando meio esquisito. Eu sei que eu não expliquei direito. Mas é porque a história é meio esquisita. Mas eu achei de uma profundidade muito grande. Eu achei muito legal. E é um livro que é obrigatório na escola. As crianças leem essa história, acho que com 12, 13 anos. Porque eu fiquei pensando, cara, tragédia, um relacionamento abusivo de um ser da floresta que abre mão de tudo pra viver com um ser humano, filho da puta, que trai ela, manda ela passear, fica com outra humana, tenta matar a mulher, aí não consegue, aí a mulher do cara tenta matar, morre no final e vai virar, e aí vai virar desenho. Essa é a Mávica, na teoria. Porque o nome do filme, né, na verdade, é Mávica. E assim, gente, eu vou deixar o link do filme aqui embaixo, vou deixar um trailer pra vocês darem uma olhada, que tem o trailer. Na verdade, não tem nem o trailer em inglês, porque o trailer que tem não tem fala ainda. Mas, meu, eu falei assim, mas como é que você manda as crianças ler um negócio desse e aí vai fazer um filme infantil desse rolê, sabe? Assim, não sei como é que você vê padrões de infância diferentes. Mas essa foi a minha experiência lendo esse livro. Não tinha nem como colocar pra acompanhar a leitura dele no Scooby, porque, né, o código dele não tá cadastrado, e aí 0 Pix pra cadastrar. Mas essa foi minha experiência lendo em ucraniano. Foi uma experiência muito boa. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre essa língua, eu vou deixar, como eu falei no outro trecho do vídeo, eu vou deixar linkado o canal do Roman aqui embaixo ou aqui em cima,
para vocês darem uma olhada, para entender mais ou menos como é que é a estrutura da língua. E eu também vou fazer um vídeo lá pro canal dele, vou fazer um vídeo como se fosse uma entrevista em inglês e ucraniano. Para quem conseguir, quem topar, pode dar uma olhada nesse vídeo também que eu vou fazer lá no canal dele, falando sobre como foi a minha experiência de ler ucraniano e como é que tá sendo aprender ucraniano aqui na Ucrânia. Então, eu espero que vocês tenham gostado e das minhas próximas leituras já tenho mais uns 2, 3 livros para ler em ucraniano, então vocês vão ver mais desse conteúdo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.